Eu acho que ela não pode. Pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Iniciamos então a segunda reunião ordinária do CONCAN. A gente tem a primeiro item da pauta, a aprovação. Deixa eu pegar a pauta aqui. É a aprovação da ata do dia 14 de março de 2023. Alguém tem alguma ressalva com relação à ata? Não? Não? Todo mundo de acordo com a aprovação? Perfeito. Primeiro item, então, da ordem do dia é a vacância do membro titular de segmento administrativo. Sofia. A Sofia foi eleita representante dos técnicos administrativos no Consul. E como diz no regulamento do CONCAN, a gente não pode ter essa dupla, não pode ter um membro que seja membro titular no Consul e nem no CONCAN. Por isso a gente dá a vacância da Sofia. Eu agradeço a Sofia estar na reunião também, agradeço pelos trabalhos, Sofia. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Tem alguém com o microfone aberto aí que tá, não sei quem que é, mas obrigado, né? E parabéns para a Anaíse, que está entrando aí como titular. E queria saber se eu posso participar dessa reunião da última. Eu acho que não, que dá vacância agora, né, Sofia? Eu não sei, não. Ela toma posse já agora, é isso? Isso. Você já tomou posse no Consul, já, né? Sim, tomei posse já. Então é isso mesmo. Ela já toma posse agora também. Tá bom. Obrigado, Sofia. Beleza. Obrigado, gente. E o segundo item da pauta é a posse do membro que era suplente, agora passa titular, Anaíse. A Anaíse não está presente na reunião porque ela está de férias. Então ela também é falta justificado, tanto ela quanto a Edna estão de férias. E a Márcia justificou que ela tem uma disciplina no mestrado. E aí o único item de pauta realmente é o orçamento. A gente teve então uma recomposição do orçamento já anunciado pelo governo federal, 13,4%. E essa recomposição foi levada então para os diretores com uma escolha de maior recomposição de campos. E a gente teve então um aumento de orçamento. Eu envio para todos a apresentação. Vou projetar ela aqui e aí qualquer dúvida a gente está à disposição. Que é a última, né? Acho que aí eu dou vacância da Graça, porque ela vai participar dessa ainda, né? Deixa eu pegar a apresentação. Acho que são uma família. O pessoal que está no online está vendo a apresentação? Sim, Fernando. Perfeito. Então a gente tem a recomposição do orçamento. Vou abrir o microfone para ficar mais fácil. Só. Beleza. Oi, Fernando. Desculpa. Perfeito. Eu não sei se é microfone. Olá. Oi, Denise. Oi, me desculpa. Eu não sei se é microfone de alguém que está aberto. Ainda está muito ruído. É a aula que está tendo aqui atrás. Acho que a Fabi está dando aula ou reunião com alguém aqui atrás do auditório. Acho que é melhor desligar esse, eu fico com esse. Acho que melhorou com esse, ou Denise? Denise? Oi, fala de novo. Melhorou? Oi? Melhorou? Melhorou. Tá. Então a gente tem uma recomposição do orçamento, anunciado, então, decidida no penúltimo CODIR. Então a gente tinha um orçamento inicial para esse ano de R$ 1.947.451,38. A gente passa para R$ 2.249.027,83, então um aumento de R$ 300 mil. O PAP nosso era 679.378, passa para 746.430,04 centavos, um aumento de R$ 67 mil. E o PENAI, que era 52.248, com aquele reajuste que o governo federal fez no PENAI, passa para 65.112,40 centavos, um aumento de 12.846.
Com esse novo aumento, a gente faz, então, deixa eu dar uma olhada aqui para a gente ver melhor. A gente, então, decide fazer, então, o aumento no valor do restaurante, devolvendo, então, uma parte do dinheiro que a gente ia utilizar no restaurante do PAP, R$69 mil, a gente devolve, então, para o PAP. A gente tinha alocado inicialmente 10 mil para veículos e fretamentos, a gente deixou, então, um novo limite de R$20 mil. Material permanente de informática, que era de 26 mil na primeira proposta já aprovada, a gente passou para 120 mil. Material permanente que a gente não tinha inicialmente, a gente passa para 112.628. Acervo bibliográfico era 10 mil, a gente passa para 20. Auxílio da bolsa de extensão de 28 para 35. E o PAP, que era de 510, vai para 645. Na questão do PAP, a gente conversou já com a Sandra, a gente prevê a entrada de novos alunos, né, do segundo semestre, esse processo seletivo está sendo feito agora. E aí, dependendo da quantidade de alunos que ingressar e solicitarem PAP, a gente mantém o mesmo valor no segundo semestre. Se tiver menos alunos, a gente reajusta os valores pagos deste ano. Tá? De novo, já tem uma previsão que a partir do ano que vem, já era para ter feito esse ano, lá no CONIF já foi rodada a matriz CONIF. A gente decidiu, junto com os diretores e a reitoria, que não fosse rodada a matriz CONIF neste momento, visto que alguns campos iriam perder orçamento, né, e já tinha sido anunciado no orçamento inicial, para que esses campos não tenham perdas, a gente, então, de maneira coletiva, fizemos votação e decidimos manter um ajuste linear para todos os campos. Mas o ano que vem vai rodar a matriz CONIF, e a matriz CONIF leva em relação ao esforço do curso e a matrícula total de cada curso e de cada campus. Então, essa é a nossa questão. Além disso, o PAP ele vai pelo IDH da região nossa. A gente sabe que São José está numa região privilegiada, então o IDH nosso é alto. E 75% da renda dos estudantes. Aqui eu reforço, que eu já pedi para os coordenadores, e a gente reforça aqui com a comunidade, que a gente tem ainda 350 alunos matriculados na planilha na Nilo Peçanha, que não declaram renda. Então, esses 350 alunos, a gente não recebe nada referente à PAP. A gente já pediu para os coordenadores, provavelmente no segundo semestre, pós-retorno de rematrícula, a gente faça uma ação com esses alunos, para que eles sempre atualizem a questão de renda. No SWAP é bem simples, mas muitos alunos não fazem e a gente acaba perdendo orçamento em relação a esse sentido. Tá? Quando a gente diz matrículas totais, para ficar mais claro, a matrícula total ela não leva em consideração só o aluno matriculado. Então, na PNP 2022, que é referente a 2021, a gente tem 1.545 alunos matriculados. Só que quando a gente aplica os esforços dos cursos e o ano letivo que a gente teve, a carga horária de cada curso, a gente chega em 2.913 alunos. Esse é o valor que a gente vai receber frente ao orçamento. Então, cada curso tem o seu fator de esforço, cada curso tem o seu impacto. Além disso, a gente tem as questões dos alunos que não se formam no período regular. Então, esse aluno até 4 anos, pela regra nova da matriz, eles ainda equivalem a 0,25, depois eles já não valem mais nada. Tá bom? Então, isso gera essa questão de matriz ou de número de matrículas totais. Sabendo, então, desse dado, a proposta que a gente levou para os coordenadores, tanto de área... Travou? A gente, então, tem 2.913 alunos matriculados totais. Então, desses, 14% são da engenharia de automação, 11% da engenharia mecânica, 1% da pós, 12% da matemática, 11% da química e os cursos técnicos concomitantes e integrados. Sabendo, então, dessa matrícula total, a gente, já que era uma demanda antiga dos cursos, saberem inicialmente já quanto que eles teriam para gastar, a gente vai fazer orçamento por custeio e por cabeça de aluno. Então, a gente agora tem um fator para aplicar. Então, a gente tinha como verba do campus
14.300 de diária, 1.200 de colaborador eventual, 64 mil de consumo e 112 mil de permanente. Desse dinheiro fica na direção 5 mil para diárias, fica nas diárias dos diretores, de juntas do diretor-geral e os técnicos administrativos. A gente não tem diária de colaborador, geralmente não tem. 15 mil para fazer manutenção do campus de material de consumo, 11 mil para permanente. O que seriam esses permanentes? A montagem da sala dos servidores, ar-condicionado e o que a comunidade entender que é importante como um coletivo. A gente pensa no coletivo como direção. E aí passa o restante para as áreas. Como que a gente divide esse orçamento em área? Pelo número de alunos. Então sobra um valor de R$72 mil e a gente divide para cada área poder decidir de qualquer maneira o que ela quer gastar. Se ela quer gastar com mais em diária, com mais em consumo, com mais em capital, fica a critério de cada coordenador. Então tem os valores pormenorizados para cada curso decidir. Por fim, a gente então cria um roteiro, onde a gente já começa a pensar nos prazos de aquisições. A gente estipula os prazos de aquisições, mandando para as áreas os valores, pedindo que as áreas discutam com seus representantes como que façam a aquisição, do que vai ser feita a aquisição, para a gente já poder organizar o processo de aquisição, e a gente faça o processo de aquisição começar nesse semestre e terminar no próximo semestre. Tá? Se alguma área não gastar o dinheiro, a gente volta o dinheiro para o campus e aí redistribui. Gasta de uma maneira efetiva no campus, com o computador, a gente pensa na melhor maneira do coletivo de todos do campus. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma questão. Ficaram com alguma dúvida? Esse valor é calculado em 2021? É sempre PNP 22, que é referente ao ano de 2021. É sempre 2 anos de atraso. Então, 23 vai dar 21, 24 vai dar 22, que é o PNP 23. Tá? Então, é sempre 2 anos de atraso. Só quem desejar, né, para verificar esses dados, esses cálculos estão prontinhos na Nilo Peçanha. Sim, não, tem todos os cálculos. Todos. Você não precisa se preocupar em usar a matriz, né? Não. Porque nos indicadores que nós apresentamos no site, tem como fazer esse cálculo. Sim. Mas na plataforma Nilo Peçanha já sai com o cálculo do curso. Consegue fazer o curso, quais são os alunos, quantos alunos tem em cada curso. Porque ele é um ícone matriz equivalência. Isso. Então, tudo junto aí, faz toda essa análise disso. Lenice? Oi, Fernando. Oi. A minha... Oi. Estou ouvindo. A minha dúvida são alguns itens da tabela anterior. Ou seja, mais... Essa? Isso, Primeira, qual é a diferença do restaurante estudantil e restaurante? Por que essa divisão? Tá, o restaurante é o que a gente paga para o restaurante. Esse restaurante estudantil é o que a gente paga todo ano para o restaurante. Esse valor, o de baixo, era quando a gente estava tirando do PAP. Então, a gente tirava 169 mil do PAP para pagar o restaurante, a gente vai consumir do PAP só 101 mil. Por isso a gente faz essa distinção dos dois. Tá. A minha dúvida é se essa inserção, aumento dessa quantidade aí de valores, se isso vai implicar, sei lá, na diminuição do valor da refeição, vai ser fornecido mais refeição gratuitamente? O que impacta esse aumento? Não impacta em nada disso. A gente só está tirando menos dinheiro do PAP. Vai voltar o dinheiro para o PAP para poder pagar ou mais auxílio, quando entrar mais aluno, ou ter um aumento do auxílio no segundo semestre. Porque o valor do restaurante aqui está passando. Oi, cortou, Lenice. Deu uma cortada. Cortou. Porque no restaurante aqui, a diferença é de 68 mil, né? Isso. A gente, no começo do semestre, esse valor que no PAP, é isso? Movi. Foi esses 68 mil que foi retirado e jogado no restaurante estudantil para chegar no 21? Isso mesmo. Esse 68 mil agora vai sair do campus, do orçamento do campus, não mais da assistência estudantil.
Tá. Uma outra coisa aqui, aqui eu vi que teve um aumento considerável na questão do material permanente para informática, tá? Não é desmerecendo nenhum setor, mas esse material de informática está incluído os laboratórios de automação, de alguns outros laboratórios? Não, Por que só só no... é 96 mil reais só em compra de computador, que vão dar 25 computadores. Então a gente vai realocar na B3, aí o da B3 vai para a A16, e aí sobram 25 computadores para a gente poder realocar 2 laboratórios, que é o gargalo. A gente fez a reunião com os alunos, o maior gargalo dos alunos hoje, a maior reclamação nossa na CPA é CTI, é computador. Então por isso que a gente teve esse aumento considerável na CTI. Isso, uma outra coisa. Se comprar computador também está liberado, esse dinheiro deles, né? Posso continuar falando, Fernando? Pode. Oi? Pode sim. Tá, a questão do PAP. Acho que você já explicou, né? Que esse aumento vai ser analisado no segundo semestre, se vai aumentar a quantidade de alunos que vão receber, é isso? Manter o mesmo valor, só que para aumentar a quantidade de alunos, né, beneficiados. É isso? Hoje a gente não tem nenhuma lista de espera. Então não tem aluno para contemplar. Hoje não tem lista de espera. Então o que a gente fez? Em vez de já fazer esse aumento agora e não saber quantos alunos vão entrar no segundo semestre, por que a gente tem 120 alunos que vão entrar nos concomitantes e algum aluno que, porventura, perdeu o prazo nesse processo do primeiro semestre. Então, pode ser que tenha um número de alunos que vão entrar no PAP. E aí, se esse número se equilibrar o número de alunos que saírem, se formando concluinte, a gente vai ter um aumento. Senão, a gente vai ter que recalcular para ver se esse aumento é maior ou menor, ou se vai só empatar com o número de alunos novos. Mais uma pergunta, que sempre eu fico na dúvida. Esse material permanente, ele tá incluso, por exemplo, carteiras... Oi? O que está na direção, sim. O que está na direção é para gastar com o campus. Carteira, cadeira, bancada, lixeira, o que for permanente do campus, que for de uso coletivo. O que vai para a área vai decidir para comprar. Tá, mas assim, eu falo pelo seguinte, porque a gente está passando aí pela reestruturação do campus, com a construção dos novos laboratórios e tal, que veio uma verba separada disso para a construção lá dos laboratórios no galpão. Sim. Né? Só que essa verba lá do galpão, ela não está contemplada, por exemplo, uma manutenção predial nos blocos A, B e C. Esse material poderia ser utilizado para renovar a pintura dos blocos, arrumar os banheiros, porque a gente tem em todos os blocos banheiros, blocos interditados, né? Várias coisinhas que poderiam fazer para a melhoria dos blocos A, B e C também, né? Poder pode, porque assim, depois que passar com o cliente, a gente vai ter que chamar a comunidade para ver o que a gente vai gastar com esse dinheiro. Só que a gente tem demandas também de ar-condicionado, então tem que definir o que vai ser prioridade. Se a gente vai gastar esse dinheiro todo com manutenção, vai consumir tudo. Eu te garanto que se for para manutenção do campus, os 100 mil é pouco, uns 500 mil ainda é pouco. Eu acho que, sim, mas eu acho interessante fazer essa consulta, viu, Fernando? Não, por isso que o dinheiro está alocado na direção, porque aí a gente pode distribuir, olhando a comunidade, né, conversando com a comunidade, descobrir melhor, vamos comprar só ar-condicionado para o auditório, que hoje não tem. Então vão ser 6 ar-condicionados, vamos, sei lá, 20 mil só para o auditório. Por isso que a gente deixou na direção um valor considerável também. Cortou. Fernando, cortou. Por isso que a gente deixou um valor considerável na direção, Lenice, por isso deixou 100 mil. Aqui também, acho que aqui não fala do... O PNAE e PNDE são programas separados, né? Dessa matriz, né? Isso. Então, o PAP foi o que eu expliquei. 25% do PAP nosso é gerado pelo IDH, esse valor é fixo, não tem o que fazer, o IDH de São José é fixo, e 75%, ou seja, a maior quantidade do valor do PAP vem da renda dos alunos. Então, se o aluno não declara a renda, a gente não tem esse dinheiro, esse valor, esse recurso, né?
do PENAI e do PNDE, porque é diferente o acervo bibliográfico do PNDE, né? Esses livros do PNDE, ele vem sem custo para o campus, é isso? Isso, o livro que você está falando. Os dos livros didáticos. Isso, vem sem custo. Vem sem custo. E no caso Isso. do PENAI, que também é uma alimentação separada do restaurante estudantil, dessas outras coisas, hoje ela está sendo calculada pelo quê? Por matrícula também? Por matrícula total de 2021. 2021. Para os ensinos técnicos, né? Médio, técnico e concomitantes. Isso, é o número de alunos que eu tenho lá em 2021. E aí leva aquele valor de consideração, que agora acho que é 40... Não sei se é 42 centavos por aluno. Era 48, acho que aumentou para 67, alguma coisa assim. Não, era 36. Era 62 do integrado e 36 do concomitante. Acho que agora é 40 e pouco do concomitante e 80 e pouco do integrado. Ou seja, não dá para aqueles 60 e poucos mil reais. Sim. E aí não pode esquecer, assim, de novo, o PENAI, 30% tem que ser da agricultura familiar. A gente não pode esquecer disso aí. Mas, então, eu só queria sanar algumas dúvidas da questão, principalmente do material permanente, né? Como você falou que está ficando na direção. E eu sugiro, né, até que para deixar aí em ata, né, que realmente seja feita uma consulta pública e a gente fazer um hall de prioridades e fazer o que der, né, conforme, né, esse hall de prioridade. Mas pelo menos deixar claro que foi feito através de uma escolha, né, e vai fazendo conforme dá. Perfeito. Mais alguma dúvida? Não, é só desse documento só isso mesmo. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Fala. Não é dúvida. Boa tarde a todos e todas. A minha questão não é dúvida. Eu gostaria de fazer uma proposta e, caso concordem, que fique em ata. Em relação a alguns recursos. São recursos que, às vezes, você já consegue definir em setembro que ele não vai ser usado. Então, já uma proposta de realmente dar um prazo para a definição do gasto desse recurso. Setembro. O que não for vir para realocar. Até setembro. Até setembro. Mas... E aí a proposta é principalmente em relação à questão do bolsa extensão, porque a gente já sabe qual é o período quando que já não tem mais projetos. Então, talvez até antes de setembro já consiga ter esse patamar. É o novo edital. É o novo edital. Fechou o novo edital, já não pode tem ser... bolsa, realoca em outro lugar. Realoca. Aí, apesar de parecer, né, que está com muito recurso, tá? A minha sugestão é que esse recurso ele vá para a informática, em função de tudo que a gente está ouvindo dos alunos. Por quê? Porque não é só computadores. Nós estamos com um problema sério de internet. Isso. E aí ver essa possibilidade de realocar esse recurso, porque é algo que você precisa licitar, que demora. Então, é um local... Não que eu não queira que tenha bolsa extensão, não me entenda mal. É que está tendo o edital, depende dos professores colocar os projetos. Se não tem os projetos, vai sobrar o dinheiro. Sobrando, já realoca para que eles possam já trabalhar com esses valores. Aí a minha outra pergunta, que não aparece aí, onde está a bolsa ensino? Mas o valor anterior, 45 mil. E foi usada com toda? Tá, por isso que As não... bolsas todas foram contempladas 100%. Então, não tem que mexer com verbalmente nem com a diminuição. Tá. Aí, o outro ponto é em relação ao fretamento, tá? Vai licitar ainda, né? Que vai licitar, mas tem 20 mil. E eu acredito que até agosto, ou seja, no planejamento, porque normalmente o fretamento são os docentes.
E nós sabemos que tudo que vai acontecer no segundo semestre deve ser planejado no planejamento. Então, também que esse período seja agosto, porque visto que aí todos os docentes já sabem o que vai pedir, e sobrando esse recurso, ele seja realocado lá também. Essas são as minhas duas sugestões, e aí para votação. É isso, obrigada. Licença, Fernando. Oi, tá falando? Josi, com relação ao prazo para a execução, né, orçamentária aí das aquisições, Marcelino, a gente já tem um cronograma, acho que foi enviado aos coordenadores, mas aí depois o Fernando pode encaminhar aí para o... Está na apresentação. Está na apresentação, né? Então, com relação à contratação do fretado, então a gente vai fazer por demanda, e aí tem como as áreas planejarem, e o que não for utilizado desse recurso, né, porque está previsto 20 mil, também a gente faz o remanejamento, reutilização aí para outras prioridades, não tem problema nenhum, não. É que você quer remanejar para TI. E que prazo? Ô, Josi, não é a questão que eu estou falando, o prazo é setembro. Eu estou propondo que antecipe esse prazo, porque é possível antecipar desses dois setores, desses dois... sim. A gente tem uma... Então, eu estou me referindo só aos dois tópicos, extensão e fretamento. Porque fretamento é possível em agosto, porque nosso planejamento 25, 26 e 27 já sai dali com tudo organizado, e aí já pode dizer, vai gastar tanto, já sobrou, porque para você comprar algo da TI, não é tão simples, precisa de prazo. Então, se deixar lá para setembro, outubro, talvez eles não consigam fazer aquisição. O mesmo se dá na Bolsa Extensão, o edital está aí, e não teve demanda, então o que sobrou já aloca. E aí, ao invés, a minha proposta vamos discutir onde vai colocar esse recurso. Então, a minha proposta aqui já é dizer, vamos colocar, a minha proposta, que coloque, já faça a alocação dele na informática, porque os 120 mil praticamente vai ser em computadores. E a parte de internet. Então, que esse recurso vá para utilizar nessa área. Essa aqui é a sugestão. Tá, ok. Amanhã a gente tem, inclusive, reunião da equipe com a direção, e aí a gente já pode discutir as propostas aqui de vocês, né? Perfeito. Alguém mais queria fazer uma sugestão? Senão a gente coloca a votação. Esse item que a Marcelina colocou. Fala, Denise. Oi, só queria fazer um adendo, reforçando o que eu falei. Assim, eu concordo com a Marcelene falou, de tudo que for possível fazer remanejamento quanto antes das verbas, né? Jogar lá em material permanente. Só que ainda continuo com a minha tese de que deve ser feito um rol de prioridades, deixar a comunidade escolher o que ela quer que faça primeiro. Se ela escolher que seja melhorar a internet, seria melhorar a internet. Se for para fazer manutenção predial, fazer manutenção predial e assim por diante. Tá, então a gente coloca as duas sugestões. O dinheiro que sobrar, ou vai desses dois itens, né? Fretamento e bolsa de extensão. Vai. Mas alguém levantou a mão? Dos outros itens, eu... Fala, Graça. Você levantou a mão, né? Oi, Fernando, boa tarde. Eu concordo com a prioridade, primeiro, de atender o que não foi interessante lá no relatório da CPA, para depois se pensar em consultar a comunidade. Tem algumas coisas que a comunidade não entende como necessário no momento, mas para as avaliações dos cursos é importante. Então, acho que primeiro tem que atender o que no relatório da CPA é importante para que atinja nessas notas melhores para o reconhecimento do MEC, para depois se pensar no que a comunidade sugere como melhorias, porque talvez isso não se encaixe nessas melhorias dos cursos para reconhecimento. Perfeito. Acho que é o mesmo da Marcelene, né? Porque acho que a CPA é de TI, que está o gargalo. Pessoal, então vamos botar em votação os dois. O primeiro
prioridade CPA/CTI, que acho que é o primeiro gargalo que a gente tem na CPA, e o segundo, que é o critério que a Lenice apontou, como rol de prioridades que a comunidade elenca. Pode ser? Então, CPA/CTI e o 2, o rol de prioridades. Se vocês puderem botar no chat, 1 ou 2, e aí a gente... Não, um é CPI, CPA e CTI. E a prioridade seria os 2. Basicamente, CTI vai consumir o orçamento quase todo sobrado, tem que fazer. Não, mas eu entendo que o que a Lenice quer colocar é que toda a discussão do material seja... Não, o que sobrar. Ela quer que também vá para o rol de volta, como se fosse voltar para a direção e gastar naquele rol de prioridades. Não, eu concordo que você... Alexandre não vou ver. Eu prefiro... entendi que a Lenice está querendo colocar tudo no rol de prioridades. É isso? Esse dinheiro que sobrar também no rol de prioridades. Tá, entendi. Eu volto no CPA, porque a CTI está um gargalo alto, né? O pessoal daí, se quiserem votar, se quiserem falar, acho que é até melhor, né? Que a gente já registra. Vamos começar. Lenice, eu acho que é o mais fácil. Eu queria fazer de novo uma defesa, da minha ideia, porque eu acho que esse rol de prioridade, né, como eu falo, se a gente for analisar, né, educacionalmente, tudo é importante. A questão do CPA eu acho importante mesmo, a questão das avaliações, mas eu acredito também que quando vai se avaliar uma escola, ela se avalia também as condições estruturais, de que forma que esses alunos estão passando o dia dentro da unidade escolar. Né? Se eles estão sentando em carteiras rasgadas, convivendo com paredes sujas, com banheiros quebrados, com filtros que não funcionam. Então, isso também é ruim para a educação do aluno. Ele também vai ter um déficit educacional aí nesse sentido. Então, acho que tem que ter esse rol de prioridade e deixar a comunidade escolher. Se vai ser boas escolhas, não sei, mas vai ser o que eles veem como prioridade. Como a Marcilene está defendendo e a Graziella está defendendo. Se a maioria da comunidade enxerga que a questão da internet é ruim, é o que eles vão votar e que vai ganhar na prioridade do rol. Criar esse rol. Entendeu? Perfeito. O Graça, está com a mão levantada, você quer falar de novo? Ou você esqueci de baixar? Eu esqueci de baixar, desculpa. Perfeito. Lenice, então o seu voto é no 2, perfeito? Sim? Não? Lenice? Está escrevendo 2, perfeito. Lucas? Ô, Fernando, Oi. Esse rol de prioridades, alguma coisa e tal, aliás, o que pode ser feito, eu acho que não precisa esperar sobrar dinheiro para aí sim decidir o que vai ser feito ou não ser feito, enfim. Eu acho que, independente de sobrar ou não, acho que a gente já pode tentar criar uma lista de prioridades, alguma coisa aí, baseado no CPA e na comunidade, não? Não tem como fazer alguma coisa híbrida aí, atender um ou outro, alguma coisa, porque senão você fica fechando, ou olha um lado ou olha um outro, sei lá, eu acho que fica meio estranho. Eu acho que seria melhor se a gente fizesse essa lista de prioridades, ver, porque às vezes muita coisa da lista de prioridade, do rol de prioridades, pode estar na CPA já também, ou pode estar na CTI também, então a gente não sabe, nem fez essa lista ainda para poder falar isso, então eu acho complicado. Perfeito. Mais alguém? Ninguém votou? Só a Lenice votou? Na verdade, não esqueçam que é só entre os 2 itens, né? É só a sobra. Fernando. Se tiver sobra também, né? De tratamento e de... Calma aí, acho que a Josi quer falar, depois a Marcilene. Fala, Josi. Tá. É só para esclarecer, pessoal, que esse recurso desse ano é para ser executado o que foi elencado das prioridades do ano passado. Então, assim, no ano passado a gente tinha
uma forma, né, de definir as prioridades, ou seja, as áreas mandavam essas prioridades, e a gente tem hoje o PGC, que é o local que a gente coloca, porque tudo que a gente executa tem que estar no planejamento anual. Então, assim, a questão da gente discutir aqui o que é prioridade para os recursos é interessante, mas principalmente do ponto de vista para a gente entender o que vai ser prioridade para o ano que vem, porque tudo que está sendo executado, salvo o que a gente não executar até o cronograma que a gente teve, né, que pode ver se pode adiantar ou não, isso aí não é problema. A setembro, aí sim a gente poderá rediscutir as prioridades desse ano dentro do que já foi planejado do ano passado. Então, cabe só esclarecer isso. Então, assim, se a gente quiser colocar prioridades hoje, essas prioridades, como a Lenice falou, de manutenção predial, de seja lá o que for, a gente vai ter que colocar no PGC para ser executado ano que vem. É só para esclarecer, viu? Porque senão a gente parece que está discutindo algo para executar esse ano. Então, não tem condições para esse ano a gente fazer esse tipo de planejamento. Tá bom? E aí eu fico eu acho que colocaria aí mais um item para votar, que é a gente utilizar o nosso PGC, que já está planejado lá, toda a execução, né? Então, acho que teria esse item. Agora, o que for sobrar, aí sim, a gente também tem que olhar lá o planejamento do ano que vem, senão a gente vai estar fugindo do processo que já foi definido anteriormente. Pessoal, acho que é mais fácil fazer o seguinte, então. Como a gente não tem consenso, e a gente também não sabe quanto vai sobrar de dinheiro, vamos fazer o seguinte, a gente faz esse fórum perguntando para a comunidade o que tem de elencar de prioridades, com o que a gente tem da CPA, e aí lá em setembro, na reunião do CONCAN de setembro, ou de outubro, eu não lembro quando está a reunião do CONCAN, mas acho que é setembro, a gente faz a primeira semana de setembro no CONCAN, e aí a gente apresenta, sobrou X, para qual desses rolos de prioridades vai esse. Pode ser? Porque ainda dá tempo de executar em setembro ainda alguma coisa. Independente do que vai decidir, eu só gostaria de, talvez, acho que eu não fui clara, esclarecer. Eu não estou falando, me referindo a todo o orçamento. Eu me referi a 2 pontos do orçamento, que são 2 pontos que a gente já consegue saber agora em agosto. Então, não é mudar, replanejar. É extensão, então eu estava me referindo ao recurso da extensão, que agora já vai saber o que vai sobrar, porque depende dos projetos que os professores colocaram. Então, só estava me referindo à sobra de extensão e à sobra de locação, porque são 2 recursos que até dia 30 de julho já sabe exatamente quanto sobra. E aí, só nesses 2 montantes, o que sobrar desses 2 montantes iria para informática, que já está lá o valor, só iria subir o valor, não ia replanejar, só aumentar o valor desses 2 itens. Bom, chegou setembro, dentro do planejamento, vai ver o que gastou, o que não gastou. Sobrou, aí sim, aí é replanejar. Não estava me referindo a esse restante de montante, era só esses 2 itens que, ao meu ver, são possíveis de serem analisados até agosto. E como nós só vamos reunir em setembro, então já definiria agora para que ganhasse tempo para licitações e tudo mais. Né? Foi isso. Pessoal, a gente então reúne em agosto, porque a gente já tem mais ou menos quanto foi gasto pelas áreas também. E aí já tem esse valor do fretamento, a sobra do fretamento e da bolsa de extensão, se sobrar. E aí a gente define, já com o rol de prioridade, junto com o rol da CPA e CTI, o que a gente vai poder fazer aquisição. Pode ser? Todo mundo de acordo? Ou ainda querem manter a votação original? Ô, Fernando. Oi. Repete de novo essa frase, eu não entendi. O que você falou do CPA, do CPI? Repete de novo. Levando o rol de prioridades que vem da comunidade e o rol de prioridades que são da CTI e da CPA, do que foi levantado como prioridade de melhoria.
E aí a gente apresenta no CONCAN de agosto a sobra, se tiver sobra, pode ser que não tenha sobra nenhuma, então não temos dinheiro para gastar. Mantém o que já foi para o que está aqui hoje. Se tiver sobra, a gente faz a reunião no CONCAN de agosto e define. Então, ó, vamos gastar dela 20 mil, sobrou 20 mil, então vamos gastar 20 mil, 10 mil vai ser manutenção de banheiro, sei lá, e 10 mil em CTI. Pode ser? Porque a gente tem o valor já na mão, né? Tem mais ou menos o valor que a gente vai sobrar, se sobrar. Você está falando como fazer igual o Lucas falou, né? De uma lista híbrida, né? Juntar seria prioridade de campos com prioridade CPA e CPI numa lista só e ver, né, o... Não, é levantar mesmo. Te apresento o que ele demanda. Tem demanda CPA é isso, da CTI é isso, e do... Campos é isso. Campos é isso. Aí depois a gente define, se sobrar dinheiro, a gente define como vai ser gasto. Porque tem coisas, sei lá, que a prioridade do campo seja montar um laboratório com 200 mil de equipamento. A gente não sobrou nem 10, não adianta nem discutir a prioridade 1. Vai ter que discutir a prioridade 3, 4, 5. Então a gente vai ter pelo menos elencado as prioridades. Pode ser? Os dois aqui deram de acordo. Não entendi. Pode ser. Pode ser? Beleza. Josi já deu de acordo. Lucas, Grazi, Margarete. Você levantou a mão, Lenice, de novo? Ah, perfeito. Margarete Não, já errei. Ah, perfeito. Pessoal, então, finalizando esse último assunto, aí tem o último assunto da vacância da professora Graziella, que pediu para sair do CONCAN no segundo semestre. Então, hoje a gente já despede da Grazi, que na próxima a gente dá posse ao primeiro suplente, que acho que é o Carlos Gomes, se não estou enganado. É isso, Grazi? Isso. Obrigado, Grazi. Você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o tempo que eu estive no CONCAN e bom trabalho a todos. Obrigado. Pessoal, então, declaro encerrada a segunda reunião ordinária do CONCAN. Agradeço a participação de todos. Até a próxima reunião em agosto.